Ninguém como Deus. Ninguém. Gente, que alegria mais uma vez convidar a nossa querida irmã Aline para hoje ser o sinal da palavra, da vontade de Deus para a nossa vida. Hoje vamos aprender a ter um coração grato. Santo Agostinho diz, quem canta reza 2 vezes. Vamos aprender a louvar a Deus com o coração e com a alma, não é? Seja bem-vinda, nossa querida irmã Aline, Deus abençoe. Obrigada, irmão, obrigada pela acolhida. Que o nosso coração esteja aberto para acolher a palavra de Deus que o Senhor quer nos falar hoje por meio da nossa irmã. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite. Que alegria retornar e aqui no estúdio novo agora, essa vitória, né? Que vitória, gente. Eu celebro com vocês de casa, só que daqui o estúdio novo, né? Esse sonho, né, que se realizou. E hoje esse tema, né, que os irmãos trouxeram para mim, é um tema muito, muito especial ao meu coração, que fala do poder da gratidão, sabe? E todos nós precisamos entrar por esse caminho, porque a gratidão, quanto mais nós somos gratos, mais as portas das bênçãos se abrem sobre a nossa vida. E quanto menos gratidão, quanto mais ingratidão, mais essas portas das graças se fecham. Nós precisamos aprender a permanecer nesse caminho do louvor, nesse caminho da gratidão, nesse caminho da adoração, levantando a nossa cabeça, enfrentando as situações da nossa vida de cabeça erguida, como quem tem um Deus para adorar, para olhar, para mirar, para focar, e não como quem coloca o problema nesse lugar, né, de ser adorado, sabe? E por isso anda, né, adorando, olhando para baixo, adorando o problema, adorando a doença, adorando a enfermidade. Meus irmãos, hoje eu vim aqui para dizer para você que está me ouvindo nesta hora, chega de murmuração, basta de uma vida de reclamação. Nesta noite, muitas almas serão libertas desse cativeiro da murmuração, em nome de Jesus. Porque a tua reclamação, a tua murmuração tem se tornado até mesmo a tua enfermidade. E eu vou falar como que isso pode acontecer na sua vida. Eu gostaria que você abrisse a palavra no livro de Números, no capítulo 14, versículos do 21 ao 30. Números, capítulo 14, versículos do 21 ao 30. Da Bíblia Ave Maria, é a página 190. Lá no comecinho da Bíblia, diz assim, ó: mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Calebe, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá, visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui do povo de Deus, dos israelitas, que viveram uma grande libertação, porque eles eram escravos no Egito, viviam no Egito como escravos, e Deus os libertou daquela escravidão, daquele jugo,
e os conduziu ao deserto. Nós estamos vivendo um tempo de deserto, que é a quaresma, né? Esses 40 dias onde nós somos levados ao deserto com um propósito. E os israelitas, o povo de Deus, eu quero que você, o tempo todo que a gente falar dos israelitas, você se enxergue, você se veja. Porque hoje nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. Porque nós somos enxertados nesta oliveira. Então você é Israel de Deus. Então todas as vezes que falarmos dos israelitas, eu quero que você se veja, que você se compreenda como o povo de Deus que também está no deserto, que também está fazendo essa travessia. E aquele povo foi para o deserto que eles precisavam atravessar em um tempo que demorou anos e anos, 40 anos. E eles eram livres, mas eles tinham a sua mente completamente escravizada. Era o que a gente costuma dizer, né? Uma mentalidade de escravo. Eles já eram livres, mas a mentalidade de escravo continuava neles. E à medida que eles iam caminhando aquele deserto para a terra que jorra leite e mel, a terra que o Senhor os havia prometido, eles começavam a murmurar. Então uma hora eles diziam que Deus mandou o maná, que é uma das prefigurações da Eucaristia, e eles enjoaram do maná. E aí eles queriam carne, Deus mandava carne, né? E eles queriam água, e as águas eram amargas, e Deus mandava uma água doce. Então, tudo Deus providenciou para eles, e nada estava bom. Em sua boca só havia reclamação, murmuração. Eles eram incapazes de olhar para a promessa que Deus havia feito para eles, e seguir olhando fixo nessa promessa. Por quê? Porque estavam dominados pela carne, estavam dominados pelas suas vontades mais baixas, não deixavam se dominar e se guiar pelo Espírito, porque a Bíblia diz que existe uma guerra, uma luta entre a carne e o Espírito. É uma guerra que há dentro de nós, porque nós somos seres espirituais, atraídos para as coisas do alto, para o céu, para uma vida virtuosa, mas estamos passando aqui nessa terra um tempo na carne, né? E somos atraídos para baixo, para o pó, para a terra, para o vício, para uma vida, né, que nos atrai, para onde as nossas vontadezinhas são feitas, onde tem que ser do nosso jeito, porque se não for do nosso jeito nunca está bom. E aí a gente se torna essa pessoa que reclama de tudo, reclama do calor, reclama de tudo. Só que a gente precisa compreender que nessa luta entre a carne e o Espírito só vai vencer quem ficar mais forte, mais firme, e quem adorar a Deus, quem for do louvor, quem for da gratidão. E esse povo escravo tinha saudades da vida velha, né? E de vez em quando, uma vez ou outra, eles soltavam umas pérolas, né? E Moisés, estava conversando com o irmão, né, que Moisés no início ele tinha paciência, mas a paciência dele foi esgotando. A paciência dele foi esgotando, porque ele não aguentava mais, porque o povo reclamava, Deus providenciava, daqui a pouco o povo voltava, reclamava de novo. E eles tinham a saudade. Quando eles estavam lá no deserto, eles ficavam pensando assim: é bom mesmo era lá no Egito, que a gente era escravo, mas a gente tinha batata. A gente era escravo, mas a gente tinha cebola. A gente era escravo, mas a gente tinha carne. A gente era escravo, mas a gente tinha tudo. Veja, quantas pessoas que são libertas de vícios, são libertas de situações de pecado e ficam com aquela saudadezinha, né, da vida velha. Isso não pode ter espaço na nossa vida, não, gente. Nosso coração tem que ter sede do alto, das coisas do alto. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. E essa terra que jorra leite e mel é a terra da provisão, né? É onde Deus nos dá tudo, é onde a gente vive a vida na plenitude, contentes, celebrando, como diz a palavra, vivei sempre contentes, vivei sempre contentes. Nós não precisamos andar ansiosos, preocupados, medrosos. Por quê? Porque Deus nos dá tudo, né?
E o medo, ele nos leva a um lugar de paralisia, de murmuração, de paralisia. Essa ansiedade que eles viviam, né? Deus estava dando para aquele dia, né? A providência para aquele dia, mas eles queriam o que tinha no Egito. Você consegue se enxergar nessa história? Quantas vezes na sua vida, quantas vezes eu na minha vida, ao invés da gente se alegrar com o que a gente tem hoje, a gente está sofrendo com o dia de amanhã. Eu quero dizer uma coisa para você, não adianta, você não vai acrescentar nem um só dia na sua existência. Deus já escreveu a sua vida. Nada te faltou até aqui, nada vai faltar. Isto é um fato. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos mesmo e repita isso. Nada me faltou, nada vai me faltar. E você pode até ter esse hábito de viver com tanta ansiedade em relação ao teu amanhã e com tanta ingratidão em relação ao teu hoje, que isso virou um padrão que você não consegue nem mesmo se desligar um minuto para louvar e agradecer a Deus pelos benefícios que você tem no dia de hoje. É um padrão que vai se repetir. Nós temos, né, uma mente consciente e uma mente inconsciente. No nosso subconsciente fica gravado tudo aquilo que a gente repete, fica lá no nosso inconsciente. E isso vai governar a nossa vida. Então mas Aline, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito preocupada, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de tudo. E isso tira o louvor dos seus lábios. Como que você vai fazer para mudar isso? Todos os dias exercitando a gratidão, todos os dias sendo grato pelo que você tem naquele dia. Água para beber, comida para comer, teto para morar, pessoas vivas dentro da sua casa. Quantas pessoas, né, elas reclamam que tem que passar roupa, que tem que botar roupa para lavar, que tem que fazer comida. E eu me lembro que um tempo na minha vida, quando eu precisei passar por um processo de estar mais em casa, né? Quando eu saí do meu trabalho para me dedicar à minha missão como, né, pregadora e cantora, evangelizadora, eu precisei sair do meu trabalho que eu tinha, né, que eu já estava há muitos anos trabalhando com educação musical, e eu vim ficar mais em casa, porque as coisas estavam sobrecarregadas, né, para ser professora, mãe, esposa e também cantora, pregadora, não estava dando, eu precisava fazer escolhas e eu tive que deixar. E naquela época a gente, né, estava assim numa condição mais apertada, e nós nos mudamos, enfim, passamos por um tempo mais apertado, e aí eu tive que fazer, né, as coisas em casa, porque antes eu trabalhava todos os dias e tinha alguém que cuidava da minha casa. E quando eu fui trabalhar, quando eu fui fazer as coisas, né, em casa, né, eu fui levada a esse conflito. Nossa, mas isso cansa. E às vezes estava todo mundo dormindo, eu estava lá na área de serviço, botando roupa para bater, tirando roupa, botando para secar e ajeitando a pia, e não tinha fim. Quem é dono de casa sabe, meu marido trabalhava o dia inteiro, né, e não tinha como fazer para ajudar também. E os meus filhos eram pequenos, e eu fui vendo que aquilo ali não é o muito fazer que te cansa. O que te cansa, o que nos cansa é o fazer sem amor, porque o amor descansa. Se você fizer o que você tem que fazer com amor, você não vai se cansar. Mas se você fizer sem amor, você vai ficar sobrecarregado. Por quê? Porque a murmuração, a ingratidão suga as suas forças, mina as forças, a pessoa vai ficando fraca, vai ficando fraca, vai ficando fraca. E era isso que estava acontecendo comigo. E aí eu falei, gente, não é possível. Eu comecei a prestar atenção, que eu sempre vejo os testemunhos das pessoas, as partilhas, e eu vendo assim, as mulheres mandam lá, né? Ah, meu sonho é me casar, meu sonho é ter minha casa, né? E outra mulher, eu não consigo engravidar, eu perdi não sei quantos filhos, eu não sei o quê, e aquelas dores, aquele sofrimento. Eu falei, gente, espera, essas mulheres queriam ter um lar, queriam ter roupa para passar, queriam ter roupa para lavar, queriam ter filhos para poder fazer uma comida, e imediatamente aquela visão me fez enxergar que eu estava fazendo o quê? Eu estava murmurando
a respeito de algo que era uma bênção e que é uma bênção na minha vida. Então, fazer uma comida, fazer algo na minha casa, né, que eu ainda faço, é algo que me realiza, me faz feliz e que me descansa, porque o amor descansa e a murmuração, ela acaba com as suas forças e com a sua energia, com tudo que você tem, te suga e te leva, né, a se tornar uma pessoa apática, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa que louva o problema, que louva o mal, que louva o próprio Satanás. Porque, minha filha, meus filhos, ou você está louvando a Deus, ou você está louvando o diabo, porque não tem no meio termo, não vai ter nada. Ah, estou neutro. Não, no meio termo não vai ter nada. Então, a partir dali, eu mudei completamente, eu nunca mais permiti, porque eu sempre levei muito a sério essa história da murmuração, essa história da reclamação, essa história, né, que nos conta o livro, né, dos números aqui, e o Êxodo, e toda a história do povo de Deus no deserto. Eu li um livro do Roberto Tanus, que impactou a minha vida, lá no início da renovação, no meu início na renovação, o livro Procura-se um Intercessor, que é onde ele conta, né, de forma muito sábia e incrível, né, e esse livro marcou a minha vida, e eu nunca mais esqueci disso, porque eu cresci num padrão muito negativo, num padrão de muito medo, de muita ansiedade, de muita reclamação, um padrão muito mundano, e o meu padrão seria, meu destino seria repetir ciclos, porque a gente repete aquilo que a gente vê, aquilo que a gente experimenta, né? A gente vai repetindo, a nossa mente, ela está cheia dessas coisas. E eu aprendi, né, nesse livro a não dar brechas, porque a murmuração, a ingratidão é o imposto que você paga para Satanás, para que ele invista contra a sua própria vida. Olha só. Eu nunca esqueci disso e eu sempre estava vigiando, mas às vezes existem processos que vão no automático na nossa vida. E por isso a gente precisa estar sempre alinhado com Deus, assim, a gente precisa sempre estar ouvindo, escutando o Senhor, para que Ele possa vir com a sua luz, para que Ele possa vir com seus, né, com a sua revelação, para que Ele possa nos mostrar, para que a gente possa estar sensível quando Ele falar e perceber quando Ele está nos puxando de volta para o eixo da nossa vida, né? Então, nesse tempo, né, eu mudei radicalmente assim, a minha maneira de pensar e venho me vigiando, né, porque é uma luta entre a carne e o espírito. Ela acabou no passado? Não, ela vai acabar quando? Vai acabar no dia que eu morrer, né? Ela não acabou lá. Então eu ainda estou nessa luta, eu ainda estou nesse combate, por ser uma pessoa do louvor, da adoração, porque na hora que chegam os problemas e os conflitos, será que a gente tem, que a gente pensa assim, Deus está no controle? Será que a gente pensa isso de verdade? Será que na hora que a gente está lá com aquela situação, a gente realmente crê que nada vai nos faltar? Ou a gente crê não crendo? Ou a gente crê meio sem crer? Eu vou na igreja, mas eu não creio absolutamente totalmente. Sabe aquela história? É por isso que a gente não contempla a terra prometida. É por isso que a gente não contempla as promessas de Deus. É por isso que muita gente morre no deserto. É por isso que muita gente não vive a vida plena em Deus e abundante. Por quê? Porque no meio do deserto, que é o tempo da fé, a pessoa se enche a sua vida de murmuração, de reclamação, ela se distancia, ela esquece até da promessa. Não quero a promessa não, eu quero a vida velha. Larga essa promessa para lá. E ela morre no deserto, como os israelitas morreram no deserto, né? Morreram no deserto. E eu quero dizer para você uma frase que eu amo, que diz assim: deserto não é cemitério de cristão, deserto é escola de profetas.
Deserto é a escola de profeta, é o lugar onde você vai ser forjado, é o lugar onde você vai ser formado, é o lugar que Deus está te preparando para uma missão. E se você entender que a sua dor, o seu sofrimento não é para a sua destruição, mas para te formar, para que você seja instrumento de cura na vida de outras pessoas, para que você leve para outras pessoas a graça que você alcançou durante o deserto, é para que depois, quando você estiver lá, quando tiver passado o deserto, você seja um modelo para quem está passando por aquele mesmo deserto que você. Então, quantas pessoas vieram até mim nas redes sociais por causa da minha experiência, né, com a perda da minha mãe, a partida da minha mãe, o luto? Quantas pessoas olharam, olha, a Aline está fazendo esse caminho aqui, eu vou ver se ela tem uma palavra para mim. Vou ver se ela tem alguma coisa ali na rede social dela que pode me ajudar a vencer esse deserto. Porque eu fiz assim. Porque o luto é um deserto. Porque problemas no casamento são um deserto. Problemas com filhos são um deserto. Problemas financeiros são um deserto. Quantas pessoas morrem no deserto, desistem do casamento, desistem do filho, desistem da sua vitória, desistem da sua cura. E agora eu queria partilhar com vocês aqui uma experiência minha, que é muito, muito emblemática, porque em 2007, eu entrei para um deserto que foi assim o pior deserto, o mais difícil, sabe? Eu passei outros desertos, mas esse foi o que veio quase para minha ruína. Por quê? Porque Deus tinha uma grande coisa depois, que eu vou contar, vocês vão entender. Então, pensa assim comigo, todas as vezes que você estiver no deserto, Deus está te preparando para algo. Deus está te preparando e Ele vai te usar para algo. Tenta pensar dessa maneira. Tenta fazer com que esse sofrimento não te leve a uma ansiedade tão forte que te faça esquecer das promessas. E em 2007, eu era já uma paroquiana, cantava no grupo de oração, cantava na missa, né? Eu tenho uma experiência de conversão muito extraordinária, assim, porque eu vim do ateísmo. Eu acho que eu já falei aqui da outra vez, eu não me lembro. Mas, para quem não estava, eu vim do ateísmo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo quando a minha filha Malu nasceu. Deus abençoe minha filha, rezem por ela, Malu e Pedro, meus filhos. Fui batizada de forma sobrenatural com o Espírito Santo e sempre estudei música desde os 5 anos de idade. Então, quando comecei a trabalhar como professora de música com 15 anos e já tinha uma vida. Eu tinha uma vida toda casada, com filhos, trabalhava com aquilo que eu gostava, vivi minha experiência com o amor de Deus, fui para a igreja cantar, comecei a tocar, não gostava de cantar, e ali no grupo de oração eu comecei a cantar, também foi algo assim do Espírito na minha vida. Então eu estava ali no meu lugarzinho confortável, no meu lugarzinho, sabe? E em 2007 não pensava em gravar, não pensava em gravar CD, eu não tinha a menor ideia do que era isso, que era esse mundo da música católica, né? Tem gente que começa a cantar na igreja, já quer gravar CD, já quer isso, já quer aquilo. Gente, isso para mim era uma coisa que estava completamente... Eu não tinha a menor ideia do que era isso. E aí eu comecei a cantar, cantava na igreja. E em 2007, e durante um tempo eu comecei a compor canções e participar de festivais de música, né? Sempre as pessoas me puxando, vamos lá, vamos cantar, vamos participar, vamos isso, vamos aquilo. E em 2007, eu tive uma enfermidade, eu e os meus filhos, né? Meus 2 filhos. O Pedro tinha 10 meses e a Malu tinha acho que 5 anos, se eu não me engano. E eu vim de uma evangelização numa comunidade, voltei dessa comunidade vomitando, passando muito mal. Quando eu cheguei em casa, os meus filhos, que não estavam lá, também estavam passando pela mesma situação que eu. Estou resumindo bem. E nós fomos internados, entramos no hospital e sem diagnóstico, não tinha diagnóstico. O médico falou assim, parece uma virose. E era algo assim que, como você não sabia o que era, como é que você trata uma coisa que você não sabe o que é? Dava um antibiótico, aí não passava febre, dava outro, diarreia, vômito. Pedro pequenininho teve
esqueci o nome da palavra, quando a pessoa, desidratação, né, ficou bem problemático o caso dele, bebezinho nem andava. E foi uma experiência muito traumática para mim, muito traumática. E quando a gente saiu do hospital, foi melhorando muito devagarzinho, eu fui para casa com muito medo. Medo daquela experiência, medo daquela doença, medo daquilo que eu não sabia o que era, medo da morte, medo, né? E o medo da morte era muito forte em mim, porque eu perdi meu irmão com 18. Eu tinha 18 anos, ele tinha 22 no acidente de carro. Então, eu tinha esse trauma da morte na minha vida, muito ainda precisando ser curado. E a partir dali eu voltei para casa, ainda com aquela dor no estômago, daquela situação, que era diarreia, era vômito e era dor. E a dor não passava, né? Meus filhos melhoraram, e eu não melhorava da dor no estômago, não melhorava. E o medo daquela situação voltar, o medo daquele hospital. E as lembranças daquilo me deixavam cada vez mais assim. E a dor no estômago só piorando. Fui para o gastro, fiz todos os exames e não tinha nada, né? Não tinha nada no estômago, não tinha nada no sangue, não tinha nada em lugar nenhum. Por fim, o médico falou para mim assim, olha, o que você tem é uma ansiedade, é um que nós chamamos de TAG, é um transtorno de ansiedade que somatizou. E você sente essa dor, mas não tem nada aí. Então, a experiência do medo, da ansiedade, que leva a uma dor física. Então, existem pessoas que, às vezes, no processo de ansiedade e medo, elas têm desequilíbrio de pressão, tem úlcera, tem gastrite, tem diverticulite, colite, doenças autoimunes e vários problemas que podem a nossa mente pode desencadear vários problemas no nosso corpo físico, porque nós somos indivisíveis, nós somos corpo, alma e espírito, não se separam essas partes. E o que eu quero que vocês entendam é o quê? Que quando a minha fé se abala, quando esse medo ele é tão forte, ele começa a liberar várias coisas no meu organismo, vários hormônios no meu corpo, que vão fazendo com que o meu sistema, né, com que o meu corpo fique todo desequilibrado, tudo, podendo até se tornar uma doença. E então, eu entrei no deserto, porque quando ele falou para mim, olha, não tem o que fazer, não tem remédio, você pode fazer atividade física, você pode fazer terapia. Fui fazer uma terapia, né? E aí a psicóloga, ela falou umas coisas tão loucas para mim, que eu falei assim, não, meu Deus. Aí traumatizei, falei, não, isso aí não dá, não tem como não. Aí me bloqueei para a terapia de uma tal maneira e continuei só fazendo minha atividadezinha física e lutando pela fé. Até que eu conheci também uma psicóloga que, graças a Deus, sem nenhum medicamento, eu fui curada dessa dor, sem medicamento. Só com a minha prática espiritual. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá, gente? Né? A própria psicóloga, ela me orientou, eu fui acompanhada para que eu pudesse. Ela sabia que eu poderia me esforçar, ela sabia que eu tinha prática espiritual, porque a nossa prática espiritual, a nossa prática religiosa, ela nos eleva acima do problema. É o autodistanciamento, né? Você está vivendo um problema, uma bomba na sua vida, mas quando você tem a religião, é como se você subisse. E você passa a olhar o seu problema não mais de baixo, mas de cima. Então, ela sabia que eu tinha a minha prática religiosa, mas a terapia, né, que estava ali tratando, né, sobre essas questões, né, da minha mente, desse medo. Vamos ver o que é esse medo, e junto à fé. E eu digo para vocês, gente, e aquela experiência de medo, de ansiedade, me tirava as forças. Eu sentia uma estafa, sabe, um cansaço, um esgotamento. Porque a questão não é o problema que você está vivendo, a questão é o medo e a ansiedade que te esgotam completamente. Então foi uma luta, foi um deserto que parecia que não tinha fim. Mas por causa da minha prática
do meu esforço por estar ali, por passar esse deserto com Deus, por acreditar que naquele deserto eu não ia morrer, eu não ia ficar como o povo israelita que morreu no deserto, e a minha mente estava fixa nisso, né? Eu lembrava do livro, eu lembrava da palavra, e eu falava, não, eu não vou morrer no deserto, e assim eu me levantava e eu ia, né? Eu aprendi também, que quanto mais eu comungar, mais eu sou curado. Que quando eu não tenho força para louvar, para cantar, para agradecer, para nada, para rezar, se eu estiver comungando o corpo de Cristo, eu estou recebendo a minha cura, e só basta você crer, porque o tempo do milagre é só questão de tempo. E ali eu fui praticando isso, fazendo tudo aquilo que me era possível, mas com determinação. Eu tinha certeza, eu tinha convicção que eu não ia morrer no deserto e que eu ia ser curada. Eu tinha certeza que eu não ia ser curada. É lógico que em alguns momentos, né, eu subia e eu caía. Eu subia, eu caía. E eu ia assim, nesse processo, porque é um processo que demanda paciência. Paciência, paciência, calma, adoração, louvor, gratidão, paciência, calma, e devagarzinho, vagarzinho, vagarzinho, até o dia que aquela dor já não estava mais em mim. E nunca mais voltou para a honra e glória do nome do Senhor. Porque Ele é o Senhor da cura. Então, enquanto você passa o seu deserto, e aí eu quero contar para vocês o que aconteceu naquele deserto. Um dia, eu estava no meio do deserto, com dor, estafada, esgotada, emagrecendo muito, e caminhando no deserto. Caminhando, não, vigiando para não reclamar, para não murmurar. No sobe e desce da vida. Um dia, o meu coordenador do grupo de oração chegou para mim e falou assim, isso era início de 2008, se eu não me engano. Isso, ai gente, eu confundo as datas. Mas era no meio do deserto. Início de 2007, desculpa. E o Marcinho falou para mim assim, Aline, você poderia fazer uma música, tema do retiro de carnaval da renovação aqui da nossa regional? O tema é João 7,37, que dizia, se alguém crer em mim, do seu interior manarão rios de água viva. E eu dei o meu sim obedientemente, eu falei, eu dou o meu sim aqui verbalmente. Mas depois que ele foi embora, eu pensei comigo, eu acho que eu não tenho, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer uma música com um tema? Imediatamente, eu abri a palavra, João 7,37, li a palavra, e a palavra fecundou no meu coração, e eu compus a canção Vinde Beber. Foi a minha primeira música que eu gravei no estúdio, ou seja, o meu coordenador diocesano da renovação veio falar para mim, quando ele ouviu a música, falou, Aline, nós precisamos gravar um CD. Então, o que eu quero dizer isso para você? Ali eu fui fazendo um CD ainda naquela fase difícil, né, caminhando com muita dificuldade. Mas eu fiz esse CD e foi ali que eu iniciei o meu ministério, porque o CD era assim, vamos fazer um CD aqui para a renovação carismática local, para a nossa diocese. E eles me incentivando, me motivando, e eu sem querer fazer, mas só dando meu sim. Só dando meu sim. Gente, e a partir daquele CD ali, esse CD começou a andar, né, chegou até o Padre Roger da Canção Nova, até tantas pessoas, eu comecei a receber mensagens, olha, esse CD chegou até mim, e as pessoas se identificavam, porque as músicas eram músicas que eu contava do deserto. Inclusive tem uma música que fala que chama No Deserto, onde eu falo que eu estou no deserto. Eu falo que nesse deserto eu não vou ficar, pelo fogo eu vou passar. Jesus também andou ali e saiu fortalecido para o reino anunciar. E tem música que fala de água, que fala de rio, o rio de Deus, que fala de Vinde Beber, dessas fontes que jorram. Ou seja, eu no deserto fui chamada a compor sobre as águas. Esse é o nosso Deus. E você também precisa, no deserto, enxergar a promessa, enxergar essas águas e não se deixar afundar pela reclamação, pela murmuração, porque isso vai acabar com a sua força. Porque vem, gente, na hora que a gente está no deserto, na hora que a gente está na aprovação, a gente vai ser aprovado, se a gente passar. Mas o inimigo de Deus, ele está rondando, né? Ele, como um leão que ruge, fica rondando, procurando a quem devorar. E ele vai na presa mais fácil, no que está mais fraco, no que está mais entregue, no que está... Ele fica procurando. No nosso momento de fraqueza,
No nosso momento mais difícil, é um momento de grande combate espiritual. Os santos viveram isso. Os santos viveram isso em seus momentos mais decisivos, né? O inimigo ficava lá, só procurando afundá-los. Então, meus irmãos, a própria ciência, ela fala do poder da gratidão, né? Diz que nós ficamos mais felizes, mais conectados com os outros, mais abertos às possibilidades. Quando nós sentimos gratidão, presta atenção nisso aqui, nós liberamos o neurotransmissor dopamina, que atua no sistema de recompensa do cérebro e gera a sensação de bem-estar e prazer. Bem-estar, que é o que a gente precisa ter. O bem-estar, harmonia, paz, bem-estar, que é o que a gente deve desejar. O bem-estar, você não está nem na ansiedade e nem está lá no fundo do poço na apatia. É o lugar ideal para a gente estar. É o Kairos, é o tempo da graça, é o tempo de Deus na nossa vida. Então, existe um centro de pesquisas da Universidade da Califórnia que diz que ser grato regularmente provoca uma mudança na estrutura molecular do cérebro, tornando-nos mais felizes e saudáveis. A felicidade afeta o sistema nervoso central, nos deixando mais calmos, menos reativos e menos resistentes às mudanças. Mais um estudo aqui, o Jornal Científico Neuroimagem publicou um estudo que demonstra que a gratidão escrita gera mais atividade cerebral e menos ansiedade e depressão. A gratidão escrita como que num diário. Olha isso, porque a escrita terapêutica, ela faz isso. Então, meus amados, quando nós aprendemos a viver felizes e contentes em toda e qualquer situação, você rebaixa o seu problema. Quando você é grato, você rebaixa o seu problema. Você coloca ele no lugar que ele tem que estar. Não acima de você e não acima do teu Deus. E não acima do teu Deus. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. E não mostre, né? Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. E não mostrar a Deus o tamanho do seu problema. As coisas estão invertidas muitas vezes. Então, tudo que vocês precisam, que nós precisamos é um pouco de calma, um pouco de paciência, que só virá se a gente se colocar na presença de Deus com o coração grato, com o coração adorador. Sabe, gente, o coração adorador não é um coração desesperado. O coração adorador é um coração que se rende, que confia nessa providência, nessa terra que mana leite e mel. É um coração que entende que aconteça o que acontecer, Deus está no controle. O irmão estava até pedindo para citar, né, a passagem dos 10 leprosos, né, que um voltou para agradecer. E esse um é que recebeu de verdade o melhor, porque foi ele que ouviu, né? Você está salvo. Porque na verdade verdadeira, o que a gente precisa desejar é a nossa salvação. O que a gente tem que ter medo de verdade não é da morte, não é da doença, não é de perder as pessoas. A gente tem que ter medo de perder o céu. A gente tem que ter medo de perder essa vida eterna, né? Esse medo ele tem que existir na nossa vida. Para que a gente não se perca nesses detalhes que, se a gente pudesse olhar de longe lá do céu, a gente ia falar assim, nossa, uma coisa tão pequenininha, te acabou com a sua vida assim, te destruiu dessa maneira. Eu me lembro de uma pessoa com câncer em fase terminal. Essas coisas me marcam muito, gente. Porque ou a gente aprende com os exemplos que a vida nos dá, ou a gente vai quebrar muito a cara.
E eu sempre falo desse caso porque me marcou, porque você vê uma pessoa com câncer, né, virar para você e falar assim: olha, eu tenho certeza que esse câncer, ele veio para a minha vida de tanto ódio que eu alimentei no meu coração. Se eu soubesse que todo esse ódio, toda essa raiva me geraria isso, olha, gente, isso é muito sério. Eu teria deixado para lá. Porque diante daquela situação que essa pessoa estava, ela via que o quão pequeno é o ódio, o quão pequena é a falta de perdão, o quão pequena é você alimentar essas picuinhas. Vamos de uma vez por todas pedir que Deus nos liberte. Vamos pedir de uma vez por todas que o Senhor nos liberte dessa vida de ingratidão, dessa vida que fecha o tempo da graça sobre a nossa cabeça. Eu não quero isso para a minha vida. Todos os dias eu falo, eu repreendo isso da minha vida. Eu quero repreender da minha vida todas essas coisas pequenas que roubam a minha energia, que roubam o meu louvor, que roubam o louvor dos meus lábios, que roubam a adoração dos meus lábios. Porque eu existo para a glória de Deus. Não é assim que está lá em Efésios 1:4? Que nós somos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo, e Ele nos criou para o louvor da sua glória. O louvor é a nossa... Gente, nós nascemos para louvar. Olha que coisa linda. No céu nós vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o cântico do céu, o cântico dos anjos. É o nosso cântico. Aqui na terra, quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente agradece, a gente está só fazendo um treino para o grande coral. Para o grande coral da eternidade. Então eu quero que você na sua casa convide Jesus para entrar. E diga: Senhor, eu me abro completamente à Tua graça nesta noite. Esta noite será um divisor de águas na sua vida. Em nome de Jesus eu quero profetizar na minha vida, na sua vida, na sua casa. Não importa como esteja, se você está brigado com seu marido, com a sua esposa, se você está quase se separando, se os seus filhos estão te dando problemas, se você está endividado. Eu não sei qual é o seu problema, mas chegou a hora de você assumir uma postura de louvor e de adoração. E olha, não espere ver para adorar. Não espere ver a promessa para adorar, porque se você esperar a promessa para adorar, você pode morrer no deserto. O deserto é o tempo que você tem que caminhar em louvor, em adoração. Enquanto você não vê, você crê. Enquanto você não contempla as promessas, você continua crendo pacientemente, determinado, com determinada determinação. Vem, Senhor Jesus, com o Teu poder, com a Tua graça, nós nos abrimos em fé. Entra na nossa vida, entra na nossa casa, Senhor. Limpa-nos completamente desse espírito de murmuração, de reclamação. Liberta-nos, Senhor. Ajuda-nos a contemplar as Tuas maravilhas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Nós queremos nesta noite nos colocar nesse lugar de aprendizes do louvor. E o Senhor toca muito forte uma mulher que você falou assim: Aline, você contou a minha história. E o Senhor está te tocando, você está deitada e você traz muitos sintomas no seu corpo que são frutos de medo, de ansiedade. E você perde muito tempo, até mesmo na internet ali, mas você não tem o seu momento de louvor a Deus. Você já pode se sentar no seu sofá, mulher, porque o Senhor já está te dando essa força está dentro de você, que é a força do Espírito. Peça agora: vem Espírito Santo. Você que está em casa, está assim: eu estou sem forças, minhas forças se esvaíram. Eu estou estafado, eu estou esgotado por causa da reclamação, por causa da murmuração, por causa de tantas coisas que eu estou colocando acima de Deus. Já começa a pedir: vem Espírito Santo, minha força vem de Ti, meu socorro vem de Ti. Não
tem quem peça o Espírito Santo e fique sem receber, porque aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que busca encontra. Esse é o nosso Deus. Espírito, Espírito, entra nessas casas nessa noite. Espírito que desce como um fogo, vem sobre nós, queima toda murmuração, queima toda reclamação dos nossos lábios, tira os nossos olhos, tira os nossos olhos daquilo que é passageiro, coloca os nossos olhos no céu, na eternidade. Vem Espírito Santo, vem, vem Espírito, nos ensina a adorar, nos ensina a adorar. Espírito, Espírito que desce como um fogo nessa noite, vem com a tua unção sobre nós, unção de cura, unção de libertação, unção de restauração. Vem com teu avivamento, Espírito Santo. Nós dependemos de ti, nós dependemos de ti. Vem Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito. Entra, Senhor Jesus. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha ser. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, entra, a porta está. Convida Jesus para entrar na sua casa. Diga: Jesus, entra, entra com a tua glória. Entra, Senhor Jesus, com o teu poder, com a tua luz que dissipa toda escuridão. Vem, Senhor. Nós te damos liberdade, livre acesso. Entra, Jesus. Sim, entra, Senhor, mais uma vez. Entra, Senhor Jesus. E você vai levantando a tua mão direita na tua casa e vai dizendo: Senhor, entra aqui. Vai dando ordem para que bata em retirada todo espírito que está na sua casa atormentando a sua família, espírito de divisão, de discórdia, de briga, de confusão. Entra, canta, Senhor, com essa mão estendida. Canta, meu irmão, com a mão estendida. Vai visualizando o Senhor entrando. Entra, Senhor Jesus, em teu coração. Entra, Senhor, vem inundar meu ser com tua luz, com a tua glória, Senhor. Quero sentir o amor que nunca tive.
Quando amanhecer, quando amanhecer, tudo que Deus faz na sua vida tem um porquê. Tudo. Não pergunte para Deus qual é esse porquê, mas pergunte para Deus: para que, Senhor? Para que eu estou vivendo isso? Porque existe um para quê. Tudo que Deus faz tem um porquê na sua vida, mas pergunte para Ele: para que eu estou passando por isso? Mesmo que você não consiga entender, Deus, Ele não está demorando na sua vida. Deus está cuidando dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. O relógio de Deus não está atrasado. O silêncio de Deus é resposta. Aceita o que vem dele, o sim, aceita o não, e siga agradecendo, siga sendo grato por esse imenso amor que nunca te abandonou, nem na alegria, nem na dor. Creia que Deus está escrevendo certo pelas linhas tortas da sua vida. Esse louvor não pode acabar, gente. Hoje é uma noite que o Senhor deseja encher a sua casa com esse louvor. Pode perceber que a sua casa já está cheia de anjos do Senhor, porque o Salmo diz: Deus habita nos louvores de Israel. Israel, como a Aline dizia, é você, é aquele que luta, é aquele que reza, é o povo de Deus. Por isso nós acolhemos, sim, Senhor. Estão entrando, sim, os anjos, estão entrando a Virgem Maria, estão entrando o próprio Senhor nas nossas casas, transformando a nossa casa também em um santuário de oração. Hoje é a noite que o Senhor escolheu para que a sua casa se torne um santuário de louvor, uma extensão, parte do exército, também fortaleza, lugar dos anjos de batalha, de vitória. E diferente do povo de Deus que murmurava, que por isso perdia as graças, nós estamos aprendendo com as lições do passado. E hoje nós queremos, Senhor, que os teus anjos de louvor, que o teu Espírito Santo expulse de nós, de nossa vida, de nossa casa, todo espírito de murmuração. Essa noite será uma noite de louvor, de maravilhas, de graças, um marco na sua vida. E se você tomar posse dessa graça, e eu sei que você toma posse, essa é a hora de começar, de chamar muito mais irmãos para participarem dessa noite de louvor, de graça, de bênção. Por isso Jesus conta com você, esses mais de 40 mil guerreiros, cada um vai agora e recolhe, chama outros, filhos pródigos que estão tristes, que estão vazios, porque ainda não experimentaram a alegria desse louvor. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção que convida Jesus para entrar, e você vai convidar os seus irmãos. Muitos estão no vazio existencial porque ninguém chamou, e agora é a sua hora de chamar. Vai lá, guerreiro, guerreira, enquanto nós cantamos, você é um instrumento de Deus e traz muitos para Jesus. Está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua
tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, entra. Você que quer viver essa transformação na sua vida, sabe? Quantas pessoas se sentem, não se sentem amadas? Quantas pessoas realmente viveram dores tão profundas e não se sentem amadas? A porta está aberta. Hoje é o dia da tua graça, de receber esse amor de Deus, que Ele inunde a sua vida de uma tal maneira que quando amanhecer um novo dia, você vai poder dizer: nossa, eu vivi uma experiência tão poderosa com o amor de Deus naquela live de ontem, que hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa.